Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre ativos e passivos financeiros. São conceitos bastante importantes para nós. Parece um conceito contábil, mas é um conceito que a gente precisa conhecer no nosso dia a dia, entender qual é o significado e o que ele vai interferir na nossa vida. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba no Colégio Estadual do Paraná, que vocês já me conhecem nos outros vídeos. Então, quais são os nossos objetivos do nosso vídeo de hoje? Primeiro deles vai ser retomar e compreender os tipos de ativos que a gente pode ter de ativos financeiros, identificar as formas de investimento e os seus rendimentos esperados. Isso é extremamente importante. Se eu tenho um valor, eu quero saber como que ele vai render, né? E o que envolve ele. E compreender as formas de classificação de investimentos que a gente pode ter. Porque quando a gente fala em investimentos, a gente tem muitos, né? O mais comum que a gente trabalha, que conhece no Brasil e a utilização muito grande, é a poupança. Só que existem outras dezenas de tipos de investimento e que a gente tem que ver, hoje em dia, com rendimento mais baixo, qual é aquele que tem um rendimento mais interessante. Então você deve ter recordar que ativo é tudo que está produzindo, gerando algo. Portanto, ativos financeiros são posses que valem e que geram dinheiro para a gente. Nem todos os ativos são tangíveis. Tangíveis vem de tato, né? Que a gente pode conceber. Por exemplo, a gente fala assim, eu tenho 100 reais. Pego a nota de 100 reais, ele é tangível, né? Eu tenho um notebook. Ele é tangível, né? Então, nós temos exemplo da tangibilidade, ou seja, que a gente consegue ver. Mas muitos desses investimentos, eles não vão ser tangíveis, assim como as poupanças, fundos, aplicação do Tesouro Nacional, ações, são exemplos de ativos não tangíveis. Assim, é correto deduzir que cada tipo de ativo terá um rendimento diferente, como a gente já comentou. Aqui tentaremos ver outros tipos de investimentos que não a poupança, porque a poupança a gente já conversou a respeito dela. Então vamos começar primeiro com um exercício aqui. Quais dos ativos que estão aqui são considerados tangíveis e quais são considerados intangíveis? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, verificar isso facilita para a gente compreender os nossos ativos. Então, vamos lá. A casa, um bem tangível. A poupança, intangível. O smartphone, tangível. O saldo positivo na conta corrente, intangível. Dívidas a receber, intangível. Juros, intangível. O carro, tangível. Investimentos variados em fundos e ações, é intangível, né? Eles existem, mas eu não consigo tocá-los, né? Então vamos lá. Para começar, vamos relembrar que um ativo financeiro é um tipo de bem que possui algum valor, crédito ou direito e que, portanto, podem gerar renda e ao seu detentor. Por exemplo, se tem uma ação, pode gerar, mesmo sendo intangível, ela vai gerar um rendimento, tanto rendimento como divisão de lucros, quanto se você vender, você vai receber o valor daquela ação. Alguns ativos tomam uma forma de posses tangíveis, ou seja, objetos e bens que podem ser trocados, como casas, carros, propriedades variadas e assim sucessivamente. E no caso ali do exemplo que eu dei da ação, são exemplos de investimentos intangíveis. Bem, o Tesouro Direto, já ouviram falar do Tesouro Direto? Muito interessante, porque essa é uma das aplicações que a gente considera extremamente seguras, né? As ações, os certificados de depósito bancário, os famosos CDBs, são tipos de ativos intangíveis. Ou seja, são ativos que tomam forma de investimentos. A cada um desses investimentos possui uma lógica própria e índice de rendimentos diferentes. Então, o Tesouro, a ação e certificados de depósito bancário, eles têm taxas de rendimento diferentes e a forma de trabalho também diferente entre os mesmos. Em relação à sua rentabilidade, os ativos intangíveis podem ainda ser classificados como renda fixa e renda variável. O que significa isso? Quando ele depende de índices fixos, por exemplo, a taxa Selic, que é determinado pelo Copom no Banco Central, eles são considerados renda fixa. Então, nós temos como exemplo aqui a questão dos CDBs, a questão da aplicação em Tesouro Nacional, são exemplos exatamente de renda fixa. Já quando nós temos ativos que a taxa da rentabilidade varia de acordo com o mercado, nós chamamos eles de renda variável, que nós temos um exemplo aí, que a gente já conversou várias vezes, que é o exemplo das ações, né? Que depende do mercado para valorar esses valores, dar um valor maior ou um valor menor. O que são o título do governo que a gente chama de Tesouro Direto? Isso todos os governos internacionalmente têm, dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, que são garantidos exatamente pelo governo, pelo país, né? Então, ele lança esses títulos para quê? Para ele renegociar dívidas que ele já tenha ou para ele pegar dinheiro para financiar alguma coisa, seja a própria máquina do governo ou para fazer investimentos. E esses títulos são dados um valor de rendimento, estipulado valores de rendimento. E esse tipo de investimentos são aqueles investimentos a médio e a longo prazo, que são bastante interessantes, mas o rendimento deles, por exemplo, se a gente diz que o título rende 6% ao ano, a gente quer dizer que durante um ano ele vai render 6%. Uma maneira mais simples da gente ver ali, se eu dividir por 12, ele vai estar rendendo em torno de 0,5% ao mês. É um investimento extremamente seguro, né? Porque é garantido exatamente pelos países. No Brasil, hoje em dia, essas taxas já estão bem mais baixas, mas alguns anos atrás eram as maiores taxas do mundo, os títulos governamentais. Hoje em dia as taxas são bem menores, mas são muito superiores, por exemplo, às taxas do Tesouro Americano, que é uma das mais baixas do mundo. Bem, aqui o Tesouro, ele segue normalmente uma taxa Selic, né? A taxa Selic, como a gente já comentou, é determinada por um conselho do Banco Central chamado Copom e mês a mês eles definem essa taxa Selic. Tem meses que está, como aqui o exemplo, 2%, outro mês
dependendo das condições externas e internas de inflação, eles podem subir ou diminuir. E a cada mês eles dizem se tem uma tendência de subida ou uma tendência de estabilidade ou até mesmo de queda. Então essas taxas vão variar. No Brasil, nos últimos anos, ainda tem variado abaixo de 10%, mas quem já tem um tempinho aí da estrada, nós já vimos que essa taxa chegou a ser de 40%, 50%. Mas vamos esperar que ela se mantenha porque mostra uma estabilidade do Brasil. Por fim, nós também temos, dentro dessas taxas que a gente conversou ali dos títulos, o governo pode estipular um valor dessa taxa acima da taxa Selic, se ele às vezes precisa daquele dinheiro rapidamente ou o governo não está com aquela moral toda com o mercado financeiro, ele tem que oferecer taxas maiores para poder fazer arrecadado. Outra maneira é utilizar exatamente a taxa Selic. E a outra maneira é fazer um título híbrido, ou seja, uma parte é utilizado, por exemplo, o IPCA, a inflação, mais um rendimento extra. Então são os chamados títulos híbridos, né? Que são todos títulos do governo ou que a gente chama normalmente de título tesouro. Tranquilo? Então, continuando. Outro tipo de investimento também de renda fixa é o certificado de depósito bancário. Isso são oferecidos pelos bancos, tanto os bancos estatais quanto os bancos privados. Normalmente, hoje em dia, eles estão ofertando taxas superiores a 100% do que a gente chama do CDI, né? Ou seja, aquela taxa mínima que o governo nacional do Brasil oferece. E essa taxa vai variar de banco para banco, por isso quando você for aplicar em CDB, você tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver quem está oferecendo os melhores rendimentos do mercado. Dentro dos CDBs também existem o pré-fixado, ou seja, que eu sei exatamente quanto que eu vou receber no final do prazo que eu aplicar. O pós-fixado, que eu só vou saber depois, lá quando eu for sacar qual é o rendimento. E o híbrido, que além de pagar uma taxa pré-fixada, o CDB híbrido acompanha muitas vezes o valor da inflação. E isso vai depender exatamente da tua disponibilidade e qual o risco. Outra maneira da gente utilizar é o mercado de ações, que nesse caso aqui a gente classifica ele como renda variável. Ações que a gente falou é como se fosse uma pequena parte de uma empresa. E essas ações você pode comprar através de uma corretora de ações, que você faz o cadastro e você vai investindo. Que o mercado pode subir essas ações ou descer. Por isso é considerado um mercado de um risco maior, por isso que a gente chama de variável. Veja uma simulação do investimento realizado em tesouro pré-fixado, ou seja, aquela modalidade que a gente já sabe qual vai ser o retorno lá no final do investimento, quanto que a gente vai ter no montante final, tá? E essa simulação que foi feita com resgate em 2024. Por isso que eu disse, pode ser de médio ou a longo prazo, dependendo do título, ele pode vencer aí 2024, 2026, a 2040, depende do título. Aplicando inicialmente R$1.000 mensalmente e depositando o valor de R$100 todo mês, resulta numa imagem que a gente vai ver aqui, tá? A gente já vai ver isso daqui. Então, o que significa? Você não precisa ter um valor, porque muita gente diz, mas eu vou investir no tesouro, eu preciso ter um valor muito alto. Não precisa. Um valor bem baixo a gente já consegue, hoje em dia, a partir de R$30, você já consegue investir. Então, vai ter um investimento inicial de R$1.000 e a gente vai aplicar todo mês R$100, tá bom? Para a gente acessar, e agora já vem a tarefinha de vocês, tá aqui o site, ó. tesourodireto.com.br/títulos/preços e taxas. Esse daqui é um simulador para vocês verem quanto receberia. Tem vários títulos ali e que a gente vai fazer esse acesso antes de ver qual que foi a aplicação do dia que a gente fez esse slide. Um tempinho que eu vou passar lá para o computador para mostrar essa simulação.
Pessoal, então aqui nós já acessamos usando aquele endereço, ó, vocês vejam que vocês têm aqui dezenas de tipos aqui de tesoura. Eu vou usar exatamente essa primeira aqui que a gente utilizou naquela simulação. Então, ó, aqui eu posso simular de duas maneiras, eu vou optar por essa daqui, tá? E aqui nós vamos colocar exatamente o nosso valor inicial, que seria os R$1.000 que a gente quer aplicar ali, né? Os R$1.000. E cada mês eu vou reaplicar mais R$100. Então aqui eu vou aplicar mais R$100 todo mês. E aqui eu já consigo fazer a simulação. Aqui do lado está aparecendo hoje, que a gente está gravando, ele está mostrando exatamente o vencimento, onde vai ser, qual o valor da taxa que nós vamos utilizar nesse caso aqui. Então, aplicando agora aqui a simulação, nós vamos ter os resultados, ó, graficamente ali, ó, de como que nós vamos ter os resultados e, consequentemente, quais são os valores que a gente vai ter de rendimento e de saque. E aqui fica como tarefa para vocês simularem várias situações que vocês possam ter utilizado. Espero que vocês gostem e usem esse site de simulação exatamente para vocês e também mostrando para os pais de vocês e para os colegas a utilização desse simulador, que é bastante interessante, porque você não precisa de nenhuma corretora, você pode aplicar diretamente no Tesouro.
Como nós vimos na simulação, aqui nós chegamos aqui, colocamos o valor e o valor mensal que a gente vai aplicar. Nesse caso aqui, ela foi feita, esse slide, dia 18 de fevereiro de 2021. Então, obviamente, se vocês fizerem no momento que vocês estão fazendo, vai dar um valor diferente. Nesse caso, ela aplicando R$1.000 e todo mês fazendo um incremento de R$100, no final do vencimento desse título, ela vai ter R$ 5.698,84. Como aplicações de CDB, Tesouro Direto, sobre o ganho vai ter também imposto, nesse caso imposto de renda, que vai ser R$ 109,80. E uma taxa que é cobrada exatamente sobre as bolsas de valor. Consequentemente, ela vai ter um valor líquido de R$ 5.562,63. É uma aplicação muito segura e também muito interessante, que você consegue taxas bastante interessantes. É uma aplicação que a gente vai conversar muito sobre ela nos próximos vídeos, porque ela pode ser utilizada, por exemplo, para a previdência, ou seja, para a gente planejar a nossa aposentadoria. Perceba que no valor bruto, sem os valores de desconto, incide uma taxa de imposto de renda, como a gente conversou, também um valor sobre a Bolsa de Valores do Brasil, que chama-se B3. Porém, mesmo incidindo esses descontos, o Tesouro ainda apresenta uma vantagem quando comparada a outras modalidades de investimento. Vamos ver aqui um comparativo. Ó. Aqui nós temos aqui que nessa comparação aqui a gente tem o Tesouro, o LCI e LCA, a poupança, o rendimento, o fundo DI e o CDB. Mesmo em relação aos outros, o Tesouro está rendendo muito mais. Todas as outras aqui, tirando a poupança, terão também imposto de renda sobre o rendimento. Então, vocês vejam que o Tesouro é uma grande sacada para você fazer investimento. Escolha um investimento dos ativos citados anteriormente, mas tirando a poupança, e faça uma breve pesquisa sobre eles, listando os rendimentos, prazo de resgate e procedimentos a investir. E apresente esses resultados tanto para os seus colegas como para o professor e também para a sua família, que muitas vezes a família não sabe ainda como investir. E vocês vão ser exatamente o caminho para mostrar que a gente pode investir várias coisas. Vamos fazer agora uma reflexão final. Para você, qual é a validade de compreender o rendimento desses ativos? Muito grande. Você pode atingir as suas metas e também, por exemplo, uma aposentadoria tranquila. A validade é perceber como os mecanismos funcionam. Então a gente precisa entender. Se a gente vai fazer Tesouro Direto, CDB, ações, a gente tem que entender muito bem como é que cada uma delas funciona. Por meio desse conhecimento, mesmo investidores iniciantes podem diversificar os seus investimentos, não ficando apenas numa modalidade de investimento, que às vezes muita gente acaba ficando em muitas modalidades, fixado apenas em uma modalidade, e às vezes não tem rendimentos adequados exatamente por isso. Um ativo, então, portanto, é um bem tangível ou intangível que pode gerar uma renda ao seu detentor. Há várias modalidades de investimento, sendo que cada uma representa um tipo de investimento. Os ativos podem ser classificados como renda fixa e renda variável. Nesse vídeo, nós conversamos exatamente sobre investimentos, especificamente sobre a renda fixa e renda variável. Espero que vocês tenham gostado e até breve.